O que é a graça de Deus? Para que existe a graça de Deus? O que é a graça de Deus? O que é a graça? Oizinho, gente! Tudo bem com você? Meu nome é Lu Arnold, sou inglesa, youtuber cristã, professora de inglês e moro aqui em Portugal. Eu falo sobre as coisas de Deus e as coisas na Bíblia, então para você crescer espiritualmente, se inscreva agora no meu canal. E bem-vindo, bem-vinda a esse 5º vídeo na minha série chamada A Salvação de Deus. No 4º vídeo nessa série, nós estudamos que a graça de Deus significa poder e força. E a recebemos continuamente de Deus. Porque é o empoderamento de Deus para levarmos uma vida santa. É o nosso combustível como cristãos. Mas Ele nos concede graça maior. Maior, gente! Deus nos concede graça maior, ou seja, a graça de Deus aumenta em nós. A palavra maior significa que a graça de Deus cresce em nós. O poder de Deus aumenta em nós relativo ao tempo que nós passamos na presença dele, para conhecer a Deus melhor. E outra característica que você precisa para receber mais dessa graça é a humildade. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Porque os humildes dependem de Deus para receber mais da força dele. Então, nesse vídeo hoje, vamos estudar o que faz esse poder. Como usar o poder de Deus na nossa vida. Tem pregadores hoje em dia que dizem que a graça de Deus perdoa nossos pecados. E sim, é verdade. Mas a graça de Deus é também o poder de Deus na nossa vida. Para não pecarmos mais e para levarmos uma vida pura e santa. Ou seja, não precisamos obedecer aos mandamentos do Antigo Testamento, mas tem muitos mandamentos no Novo Testamento que precisamos obedecer. Tais como: cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Ou seja, aqui Paulo escreve que temos que obedecer a esses mandamentos que são: não minta, não fique irado, não furte, e tem muitos mais no Novo Testamento. Ou seja, nós como cristãos, nascidos de novo, nós temos regras que devemos obedecer e a graça de Deus nos dá a força para cumprir essas regras e viver em santidade. Por exemplo, esse mandamento não minta também você encontra em Tiago e em Colossenses. Essa exortação se repete várias vezes no Novo Testamento porque é muito importante para Deus. E o nosso comportamento tem que refletir o fato de que o crente não pode mentir. Mas Lu, eu não minto. É muito difícil para mim mentir. É? Você tem a certeza disso? Não é tão fácil quanto parece. Quando casei com um brasileiro crente da Assembleia de Deus e missionário aqui em Portugal, fiquei horrorizada quando ele inventava desculpas para não se comprometer a reuniões sociais. O problema dele era a timidez e isso aí é outra história. Mas quando alguém da igreja nos convidava para ir jantar na casa dele ou dela, meu marido falava tipo assim: eu não posso fazer isso porque estou indo a tal lugar naquele dia. E eu falei para ele: mas você não pode mentir. E sabe o que ele falava para mim? Ele falava para mim: mas isso aí não é mentira, é inventar uma desculpa. E eu não sabia o que dizer. Também, gente, eu não sou nenhuma santa. Às vezes eu tenho probleminhas com as minhas palavras, por exemplo. Às vezes exagero histórias e acontecimentos na minha vida
sem querer e nem reparo quando estou exagerando. O que estou dizendo é que é muito fácil para nós contar uma mentirinha assim, sem perceber. Às vezes mentimos para salvar as aparências, manter a nossa dignidade, proteger a nossa reputação, ou mentimos para nos engrandecer, para ganhar aquela promoção no trabalho, ou também para obter um resultado pretendido. E já pensou Paulo, que fala tanto sobre a graça de Deus, um homem que entende tanto o que é a graça de Deus, nos dá mandamentos que temos que obedecer. Se acreditamos que a graça de Deus é só para cobrir e perdoar os nossos pecados, nós não vamos experimentar a graça de Deus na nossa vida. É importante saber que a graça de Deus é o poder de Deus na sua vida para obedecer todos os mandamentos do Novo Testamento. Se acreditamos que a graça de Deus só existe na nossa vida como o favor de Deus para perdoar os nossos pecados, sem entender que junto com esse perdão existe um comportamento fortalecedor, acompanhando a graça de Deus. E nesse caso, não mentir, acabamos justificando os nossos pecados. Você me entendeu? Então, onde quer que estiver a verdadeira graça de Deus, na forma completa, ali existe a santidade na vida do cristão. No próximo vídeo, nessa série, vamos estudar muito mais sobre esses mandamentos no Novo Testamento e como levar uma vida santa pela graça de Deus. Para sua edificação espiritual, se inscreva aqui no canal e também não se esqueça de assistir esses vídeos aqui, tá bom? Deus te abençoe, um beijinho, tchauzinho.